Pessoal, mais uma vez, boa noite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, nesse momento. Gostaria primeiro de me apresentar. Meu nome é Abinadab Andrade, como falou o professor Luan. Tenho minha formação aqui na Paraíba, apesar de ser do Rio Grande do Norte. Sou potiguar, mas toda a minha formação é aqui na Paraíba, na UFCG. Sou formado em Engenharia Elétrica e estou no IFPB desde 2014. Então, nesses próximos 30 minutos, eu gostaria de ter uma conversa com vocês, né? Nesse primeiro momento, apesar de ter o teor de palestra, mas eu trouxe mais um diálogo, apenas uma conversa acerca de eficiência energética e como é que fica essa questão da eficiência energética nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, essa aqui é a nossa agenda, né? Vou começar apresentando um grupo de pesquisa que nós temos, que é voltado à eficiência energética. Depois eu vou passar apenas uns conceitos básicos sobre eficiência energética, o que é, qual é a sua definição, né? Onde se aplica esse conceito. Seguido pelo impacto da pandemia na busca pela eficiência energética, e no finalzinho dar algumas dicas para que nós possamos estar tendo um consumo da nossa energia de forma mais eficiente, né, de forma consciente também. Então, no IFPB, nós temos o Grupo de Eletrônica de Potência e Eficiência Energética, é um grupo que foi criado em 2016, onde um conjunto de professores, né, tanto da elétrica, da mecânica, como de engenharia civil também faz parte, sempre buscando estudos que envolvam a parte de eficiência energética, seja no aspecto da engenharia elétrica, seja nos processos mecânicos e também nos processos que envolvem a construção civil. Então, nós temos esse grupo de pesquisa onde nós estamos atuando aí dentro do IFPB desde o ano de 2016. E, para iniciar, eu gostaria de apresentar aqui para vocês qual é a definição e o conceito. Então, se você for lá no Google, dá um Googlezinho sobre a palavra eficiência, você vai encontrar a definição, que é a capacidade de ser efetivo, efetividade e eficácia. Mas na sua no seu segundo significado, ele vai dizer lá no final, conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros. Então, esse é o conceito de eficiência, você conseguir fazer algo com o mínimo de erro, com o mínimo de perda. E a energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, eficiência energética, logo no seu primeiro conceito, no conceito mais amplo, envolve você fazer mais com menos energia. Você tem a capacidade de realizar trabalho, de você desenvolver alguma atividade, só que utilizar menos energia em comparação com as outras aplicações. Então, com base nesse primeiro conceito, eu destaquei essa frase em vermelho. Então, eficiência energética, a gente poderia dizer que seria evitar o consumo de energia, né? Isso aí eu gostaria que vocês refletissem um pouco. Será que a eficiência energética é você evitar esse consumo de energia? Então, quando eu deixo de consumir, significa dizer que eu estou sendo eficiente? E não necessariamente, né? A resposta para essa indagação, para essa provocação é que não você ter um consumo eficiente não significa dizer você evitar de consumir, mas você precisa fazer um consumo de forma consciente. E dentro do conceito do consumo de energia, nós temos a otimização do consumo dessa energia. E o que é essa otimização? Como é que eu faço esse procedimento de otimizar o meu consumo? Aqui para vocês eu apresentei uma curva de demanda, que é uma curva de consumo. Então, no eixo, não sei se vocês estão vendo o mouse, mas aqui no eixo da abscissa, no eixo horizontal, eu tenho o tempo, né? E no eixo vertical, eu tenho o meu consumo. Então, se isso aqui fosse de uma indústria, por exemplo, então começaria aqui 0 hora, né, da manhã, ou seja, meia-noite. Então, você tem um consumo aqui na madrugada um pouco baixo. Entre amanhã, esse consumo aumenta e lá no finalzinho da tarde, você teria o pico desse consumo. Ou seja, então nessa região que está em destaque, é uma região onde eu tenho um alto nível de consumo. E o que seria essa otimização? Eu, comparado com o processo que eu tenho no início do dia, onde o meu consumo é menor, então eu tenho uma curva que ela não é regular. Então a primeira coisa que eu tenho que observar para buscar
otimizar o meu consumo, para eu buscar otimizar o consumo da minha energia, durante esse período que eu tenho esse consumo maior, eu procurar equipamentos ou processos mais eficientes. Então, por exemplo, se você tem uma tarefa para fazer na sua casa, né? Você vai usar a cozinha, a sala, você tem 2 tarefas para fazer na cozinha e uma tarefa para fazer na sala. Para você não ficar se deslocando, então, primeiro, você tem que buscar utilizar os seus equipamentos que você vai utilizar de forma mais eficiente, para que nesse momento, onde você vai estar utilizando mais energia, você consiga consumir, você consiga fazer um uso dessa energia de forma mais consciente. Então, uma primeira coisa que nós observamos é que nesse momento, onde eu tenho um maior consumo, quando eu vou desprender mais esforço, eu procurar equipamentos ou processos que sejam mais eficientes. Uma outra forma é eu modificar o horário do consumo. Ou seja, é eu pegar parte do processo, é eu pegar parte de ações que eu poderia estar fazendo naquele momento, onde o meu consumo é maior, e aplicar no outro horário, onde o meu consumo é menor. Né? Numa aplicação residencial, seria, você vai trabalhar com leitura, você tem a iluminação natural, então você pode fazer aquele processo de leitura durante o dia, onde você não vai precisar utilizar a iluminação mais focada para você estar fazendo essa leitura. Então, dentro do processo de consumo de energia, nós temos que pensar na otimização, que é você tentar buscar fazer as coisas da melhor forma possível para evitar esse pico de consumo, para você evitar que, num determinado momento, você acaba tendo um consumo muito elevado. Então, nós trabalhamos sempre buscando otimizar o consumo de energia. Né? Então, a otimização do consumo de energia, basicamente, ele trabalha com 2 caminhos. Isso seja nas residências, seja na indústria, seja nas instituições públicas, nos prédios públicos. Então, nós trabalhamos em 2 caminhos. O primeiro caminho é a modernização dos equipamentos e materiais que compõem o sistema energético. Então, você vai procurar obter os equipamentos e os processos mais modernos possíveis, que eles sejam mais eficientes, né, para que o seu sistema já funcione de uma forma mais consciente. E o segundo caminho que dá para se trabalhar é você aperfeiçoar o processo produtivo, né, lá do seu consumo. Então, por exemplo, você dá um conceito aqui de eficiência que não envolve energia elétrica nem nada disso. Você vende laranja. Então, você faz uma distribuição de laranja, de 100 laranjas por dia, e você usa lá um caminhão para fazer essa distribuição. Então, se esse seu caminhão tiver algum problema, se o material, a caixa que você usa para levar a laranja não condicionar bem essa laranja, você pode ter perdas no seu material. E vamos dizer que lá no final da ponta, né, você tem uma situação onde você só consiga chegar no final da sua entrega apenas com 80 laranjas. Então, você teve uma perda aí de 20 laranjas. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, procurar os materiais que não desgastem o seu produto, ou que não faça você ter um consumo alheio. Então, o primeiro ponto é esse, é você trabalhar com esses produtos modernos, com equipamentos que seja mais eficiente. Né? E o segundo é você melhorar o seu processo produtivo, a sua logística de entrega. Será que eu vou encaixotar várias laranjas uma em cima da outra, ou é melhor eu entregar por partes, ou eu dividir as rotas e tudo isso mais? Então, você pode melhorar o equipamento ou melhorar o processo produtivo. Qual o caminho que você adota para produzir? Então, dentro da eficiência energética, nós temos que pensar em todos esses processos de otimização do consumo. Então, uma dica de modernização dos equipamentos. Por exemplo, uma lâmpada LED de 7 watts, ela equivale a uma lâmpada de 60 watts. Então, o watt, para quem não sabe, para quem não é da área de elétrica, é a unidade de potência. Né? E se você pegar essa quantidade de watt e multiplicar pelo tempo de uso dessa lâmpada, por exemplo, por 1 hora, aí você tem justamente a sua energia, que é o que vem na nossa conta de energia, que é o watt-hora, que é a unidade de watt-hora. Então, você pode usar 2 lâmpadas que produzem a mesma iluminação, que tem a mesma capacidade de iluminar o seu ambiente, só que uma lâmpada consome 60 watts e a outra lâmpada só consome
7 watts para fazer o mesmo trabalho. Então, um procedimento que nós poderíamos fazer é trocar essas lâmpadas, passar a utilizar apenas lâmpada LED. Observe que no nosso conceito inicial de eficiência energética, nós não falamos de deixar de usar lâmpada. Quando a gente fala que eficiência energética não é evitar o consumo, a gente poderia dizer, se eu estou gastando com iluminação, então qual é a melhor forma de eu não gastar? É desligando a luz. Só que todo mundo sabe, não dá para fazer as coisas no escuro, então você precisa utilizar aquela iluminação. Então a eficiência energética não é você deixar de consumir, mas é você consumir da forma mais consciente. Ou seja, já que eu tenho que utilizar a iluminação, então eu vou procurar lâmpadas que consumam menos energia e produzam o mesmo efeito. Então, para isso que a gente troca. Então, esse é o exemplo de você modernizar os seus equipamentos. Qual seria o procedimento de você procurar melhorar o seu processo produtivo ou o caminho? Por exemplo, você está na sua residência, né? Você vai na cozinha fazer algo, acende a luz da cozinha. Aí depois você volta para a sala, deixa a luz da cozinha acesa. E aí você liga a sua lâmpada lá na sala. Aquela lâmpada acesa lá na cozinha, ela está gastando energia sem servir. Então, você melhorar o seu caminho produtivo seria o quê? Você criar a cultura, você criar o hábito de, ao sair daquele ambiente, você apagar a luz. Então, esse hábito de você sair do ambiente e apagar a luz é um hábito que você cria para que você tenha um consumo mais eficiente, né? Para que você tenha um consumo mais eficiente. Você não trocou lâmpada, você não deixou de usar luz. Quando você estava na cozinha, você acendeu a luz. Quando você estava na sala, você acendeu a luz. Você não deixou de consumir, mas você está consumindo de uma forma mais consciente. Então, o primeiro caminho é trocar a lâmpada, e o segundo caminho é você mudar o seu processo, mudar o seu caminho, mudar o seu hábito, para que você não gaste energia de uma forma desnecessária. Então, por esses dois caminhos, nós vamos sempre estar buscando uma melhor eficiência energética. E durante a palestra, você vai perceber que eu sempre vou tocar muito nesse ponto, né? De dizer que eficiência não é deixar de consumir, mas é consumir de forma consciente. Para quem aqui é dos nossos cursos, né, do IFB, de eletromecânica, de engenharia, nós temos também uma aplicação justamente na indústria, né? Quando você vai... Quando a realidade da indústria é que 70% do nosso consumo ele é industrial, é devido às máquinas. E quando você chega numa indústria e pega o consumo de uma indústria, você vai ver que dentro dessa indústria, 80% do consumo é em relação aos motores, seja motores para ar-condicionado, seja motores para máquinas. Então, os motores ele é responsável por 80% do consumo de uma indústria. Então, você que está dentro da indústria, quando vai comprar, quando vai montar o seu sistema produtivo, a sua linha de produção, você tem que escolher os equipamentos que sejam mais eficientes, porque senão o barato sai caro. Eu acredito que todos nós aqui já ouviu essa frase, né? Tipo assim, rapaz, o barato sai caro. Você compra algo que é barato, mas a manutenção dele é maior, mas você tem que gastar mais dinheiro com manutenção. Isso não é ser eficiente, né? Se você compra um produto que constantemente você vai ter que estar gastando tempo, gastando esforço para manter ele funcionando. Então era melhor você no início gastar um pouco mais e ter um equipamento mais robusto, né? Que dure mais tempo, do que você ficar gastando o tempo todo, esforço, tempo e dinheiro. Com os motores é do mesmo jeito. Então não é comprar qualquer motor, né? Quando a sua indústria tem uma carga de motores muito elevada, então é sempre bom buscar os motores de alto rendimento, porque isso aí vai te dar uma economia de 20% a 30%. Então, quando nós nos preocupamos com a eficiência energética, pode perceber que as nossas decisões, que as nossas escolhas, que as nossas ações, elas não são aleatórias. Elas não podem ser aleatórias, né? Elas têm que ser pensadas, para que este consumo não venha a se tornar algo desnecessário. Ali em relação ao aspecto industrial, dentro do aspecto residencial, nós temos os nossos eletrodomésticos, né?
Eu me lembro, quem for da década de 80, da década de 90, sem querer dizer a idade de ninguém, né? Vocês podem perceber, quem mora em casas que foram construídas na década de 80 e não sofreu nenhuma alteração na instalação elétrica, vocês podem perceber que a quantidade de tomadas dentro de uma residência era poucas. Você não tinha tantas tomadas assim. Não se utilizava muitos eletrodomésticos. Era no máximo uma geladeira e uma televisão que se tinha dentro de uma casa em relação a eletrodomésticos, né? Mas hoje, se você for construir uma casa, se você chegar dentro de uma residência que foi construída recentemente, você vai ver que a casa é repleta de tomadas, né? Você chega no quarto, você tem aquela sequência de tomadas, 3 tomadas para televisão, para algum receptor de TV a cabo. Então, o consumo de eletrodoméstico aumentou muito. Então, devido a esse aumento dos eletrodomésticos, esse aumento do consumo residencial, né, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, a Procel, ela determinou um padrão, né? Então, as fabricantes pegam os seus produtos, passa por um protocolo da Procel, e a Procel dá um selo, que é um selo de eficiência. Ou seja, eles fazem um teste naquele produto, e eles têm a referência, a tabela, e eles verificam se aquele produto ele é muito eficiente ou pouco eficiente. E essa Procel dá esse selo que é caracterizado com essas letras, A, B, C, D, E, F, G. Mais próximo do G, você tem um produto que é menos eficiente, quanto mais próximo do A, que é um produto mais eficiente. Então, ao comprar geladeira, ao comprar ar-condicionado, ao comprar micro-ondas, ao comprar esses eletrodomésticos, é importante que nós observamos o selo da Procel, porque lá ele vai indicar se aquele equipamento ele é eficiente, ou seja, ele consegue gerar o mesmo trabalho, no caso do ar-condicionado, resfriar o ambiente, só consumindo menos energia do que um produto da categoria B, por exemplo. Então, esse selo ele foi criado para que as pessoas passem a comprar esses eletrodomésticos que possuem o selo de eficiência. E aí nós vamos estar, sim, sendo eficiente. Observe mais uma vez que ser eficiente não é você deixar de comprar uma geladeira porque você não quer consumir. Não, é você comprar uma geladeira porque você precisa resfriar, condicionar alimentos, mas você comprar uma geladeira que seja eficiente. Isso é o que é ser. Isso é realmente o que significa eficiência energética. Então, outras ações que podem ser feitas dentro da eficiência energética para você otimizar o seu consumo estão listados aqui nesse slide, né? Uma primeira ação é você utilizar técnicas de reuso. Ou seja, você tem uma linha de produção que gera calor no produto final. Você tem o seu produto final e gera calor. Então, você pode usar esse calor para realimentar o seu sistema e produzir um outro produto ou realimentar o seu sistema com forma de energia mesmo. Pegar essa energia térmica, transformar em energia elétrica e realimentar o seu sistema. Isso nós chamamos de cogeração. Mas também o que é ser eficiente energético dentro do contexto do meio ambiente? Nós vamos já entrar nesse contexto do meio ambiente. Eficiência energética é você pegar o seu insumo, né, e você fazer compostagem. Você pegar o resto do seu alimento, casca de fruta, casca de verdura, o pó do café, a casca do ovo, é você pegar esse produto e você reutilizar na natureza. Isso é ser eficiente, né? Ser eficiente não é você deixar de tomar o café. Ser eficiente é você conseguir aproveitar, você conseguir reutilizar aquilo que sobra para reaproveitar aquela energia, né? E neste evento, nós vamos estar repleto desses exemplos de reutilização de alimento, né? Pode procurar no nosso programa que você vai ver o webinar que vai falar especificamente sobre essa questão de compostagem. Então, uma forma é você reutilizar, né, o produto, você reutilizar a energia. Outra forma é você utilizar sistemas de automação, né? Então, especificamente para os alunos do nosso curso aqui de eletromecânica, automação ou engenharia de controle, eu quero dizer, a área de automação é uma área que ela sempre está em crescimento. É uma área que, se você entrar nela, você vai encontrar várias oportunidades para estar atuando.
Porque a automação, ela se tornou um dos principais caminhos para se buscar sistemas mais eficientes. E aí, quais são esses sistemas de automação? É de um simples sensor de presença que você coloca num corredor, para que a lâmpada acenda só quando tiver movimentação de pessoas, né? De um simples processo de sensor de presença, até para os processos de utilizar robôs, de você utilizar máquinas inteligentes, de você utilizar a indústria 4.0 para fazer o processo, com toda a questão da tecnologia, né? Então, você pode utilizar sistemas de automação para que você evite esse consumo exagerado, ok? Se eu estiver falando muito rápido, pessoal, pode falar aí no chat que eu diminuo a velocidade, tá ok? Obrigado. Outra forma é você utilizar também a iluminação natural. É você aproveitar a iluminação do sol para você não precisar ligar uma lâmpada. E para a nossa região, isso se torna até um pouco mais evidente, né? Nós estamos numa região quente, que o que não falta é sol. Cada morador de Cajazeiras tem um sol, tem o seu próprio sol. A impressão que dá é que tem um sol para cada pessoa aqui de Cajazeiras, por exemplo. E por que não utilizar justamente a iluminação natural para você não precisar utilizar energia elétrica para iluminação, por exemplo. Então, quando vai se construir um edifício, quando se vai construir uma casa, né, os arquitetos, eles pensam nessas soluções, né? Qual a posição da janela? Qual o tamanho da janela? Onde colocar? Então, todas essas decisões é uma mudança de cultura, é uma mudança de hábito para que nós possamos a pensar justamente de uma forma eficiente. Ou seja, passe a pensar, passe a viver em tudo que a gente for fazer, pensar, será que eu consigo fazer isso de uma forma mais eficiente? Será que eu consigo fazer isso usando menos energia? Será que eu posso fazer isso utilizando equipamentos melhores? Então, esse é o nosso principal objetivo, né? Substituição de insumo energético como energia elétrica, por exemplo, a energia solar, né? E o reaproveitamento da energia em dissipação em insumo, que é justamente você utilizar esse calor, você utilizar esse insumo para produzir mais energia. Então, todas essas ações, elas podem ser tomadas para você buscar um sistema que seja eficiente. Um outro caminho é você procurar as fontes que sejam eficientes. E que fontes são essas? São as fontes alternativas de energia, né? A gente sabe que o carbono, a principal fonte de energia que vinha do petróleo nas últimas décadas, ela polui o ambiente e ela faz mal ao meio ambiente. Então, as fontes alternativas de energias, elas se tornam de forma eficiente porque elas são um meio limpo de você gerar a sua energia. Então, eu trouxe esse anúncio aí, que está no slide, né? Tipo, as energias renováveis já são mais baratas do que carvão, a Ponto Irena, né? Que é uma instituição. Pessoal, a geração utilizando essas fontes alternativas de energia, energia solar, energia eólica, energia geotérmica, essas fontes de energias, elas já estão mais baratas, né? Aí você pode perguntar, então essas energias, elas são recentes? Não, de forma alguma. Elas já são bem antigas. Agora, só chega na população quando ela se torna viável, ou seja, quando aquela energia se torna barata, né? E o processo está se caminhando para que cada vez mais fique mais acessível as energias renováveis, né? Então, buscar uma fonte que seja limpa, buscar uma fonte de energia que produza essa energia de forma limpa, é você buscar a eficiência energética. Mas até esse ponto aqui, nós falamos só sobre eficiência, quais eram esses impactos, e onde é que está essa relação com a pandemia, né? Então, o que é que tem a ver a pandemia com a eficiência energética? Eu espero ter sido claro no seguinte ponto. Observe que desde o início eu estou falando que eficiência energética não é deixar de consumir. Então, não é você simplesmente deixar de consumir uma energia porque você precisa dela, mas é você
consumir essa energia de forma consciente, de forma responsável. Então, observe que a eficiência energética está mais na ação do homem, está mais na escolha da comunidade, está mais na escolha do indivíduo, está mais na cultura. E como a pandemia se relaciona com a eficiência energética? Dentro dessa pandemia, ocorreu uma situação que foi a quarentena, que foi todo mundo que tinha já o seu hábito, que já tinha a sua rotina, né? Muitos de nós diziam, não, nós não temos tempo para nada, então nós nos vimos numa situação agora de ficar em quarentena. Ou seja, essa quarentena fez com que as pessoas ficassem em casa, ou seja, você não tem mais movimentação de carros, ou essa movimentação diminuiu, movimentação tem, né, mas você acabou diminuindo, as indústrias estão fechando, e as pessoas estão dentro da sua própria casa. Então, observe que o padrão de vida mudou. O padrão do cotidiano, ele mudou. E quando o nosso padrão do cotidiano muda, nós temos que repensar os nossos hábitos. E aí a gente entra numa situação onde eu mudei o meu padrão, eu mudei o meu hábito, mas eu não parei para pensar nesse hábito. Então, possa ser que antes da pandemia, antes dessas quarentenas, eu já poderia ter um consumo eficiente, eu já poderia estar bem ligado nisso. Só que a partir do momento que a gente muda o nosso padrão, que a gente muda a nossa cultura, no sentido assim de como a gente passa o dia, nós temos que repensar essas coisas. E aí eu vou trazer alguns dados para vocês que ocorreram durante esse período de pandemia, para a gente poder voltar a falar sobre a eficiência. Então, essa notícia aí que eu trouxe, eu não sei se vocês conseguem ver por causa do tamanho, eu acho que acabou ficando pequeno, mas essa notícia de emissões globais de CO2 do setor energético permanece estável. Essa notícia é do dia 23 de fevereiro deste ano. Então, em fevereiro desse ano, eu estou falando do quê? Nós estamos em junho, maio, abril, março, 4 meses atrás, as emissões de CO2 no setor energético permaneciam estável. Ou seja, a produção de CO2, a poluição, estava a pleno vapor. Ou como nós chamamos na elétrica, a plena carga, né? Estava no seu limite máximo, né? E ali, esses valores eram de 33,3 bilhões de toneladas, né? De gás carbônico entre 2018 e 2019. E ele disse que permaneceu estável. Isso 23 de fevereiro de 2020. Aí nós vamos 2 meses e um pouquinho para frente. Dia 19 de maio. Então nós já temos a informação de que quarentena evita 1 bilhão de toneladas de carbono na atmosfera. Uma reportagem aqui da Folha de São Paulo. Então eu estou falando de 2 meses e alguns dias depois, quase 3 meses depois. Então, a quarentena fez com que a emissão de gás carbônico diminuísse, né? De forma considerável. Nós estamos falando aí de 1 bilhão de toneladas de carbono na atmosfera foi evitado. Ou seja, esse padrão mudou. Esse é um ponto positivo para o meio ambiente. Esse é um ponto positivo para o meio ambiente. No entanto, quando você vai dentro da parte de energia elétrica, por exemplo, nós temos a notícia: com crise do setor petrolífero, fontes renováveis podem ser a chave para a recuperação da economia pós-pandemia. Aí esses 2 gráficos que eu trouxe aí para vocês, esses gráficos foram retirados da ONS, né, que é a operadora nacional do sistema elétrico, né? Então esses dados eu retirei agora há pouco. Talvez o horário aí vocês não consigam ver, que eu acho que aqui está bem pequeno, mas isso aqui é do dia de hoje, né? 4 horas da tarde, na verdade era 4h30 da tarde, eu peguei esses dados no site da ONS. Então, demonstra que a geração eólica, que a geração solar está a pleno vapor. E as fontes alternativas de energia vai ser uma saída para essa crise. Então, o mercado de fontes alternativas de energia, ele está aquecido. A geração solar fotovoltaica, ela está aquecida. Então, é uma área que vale a pena pesquisar, é uma área que vale a pena você buscar informações, porque ela está aquecida.
até 6 horas da manhã, praticamente o consumo da energia solar ela é nula, né? Praticamente você não tem nenhuma produção, né, de energia solar, né? E a partir, quando vai amanhecendo o dia, então sua produção vai aumentando, o sol vai ficando mais inclinado para a geração, né? E ao final do dia, aqui, de tardezinha, já vai caindo. Como eu peguei de 4 horas, então eu não consegui pegar o fim. Mas quando você chegar aqui 17 horas, você também já encerrou a sua produção de energia solar. Mas as fontes alternativas de energia está a pleno vapor, né? Como se diz. No entanto, a geração está perfeita, né? Ali eu mostrei os gráficos de geração. Mas, no entanto, o consumo, de uma forma geral, nós tivemos perdas por conta da pandemia. Esse consumo devido à paralisação das indústrias, né? Então, a ONS, em abril, projetou uma queda de 8,1%, né? A CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, diz que o consumo recuou 12,7% na primeira quinzena de maio. Então, boa parte da produção se dá à indústria. Como o comércio parou, como parte da indústria parou, então o consumo energético caiu. E isso aí vai refletir no mercado, pode ter certeza. É aquela velha briga da procura e da demanda. Tá ok? Então, a quarentena teve todo esse efeito no setor energético, né? Então, mais uma informação interessante. Esse gráfico aí que vocês estão vendo, eu peguei a medição de fevereiro até maio de 2019. Então, se você for olhar esse gráfico aqui é do consumo, mais uma informação da ONS, em tempo real, eu peguei em tempo real na atualização lá, né? Mas esse gráfico ele é alimentado em tempo real. Então, em 2019, você percebe que de fevereiro a março, você tem praticamente um consumo constante. Observe que a unidade de grandeza aqui é megawatt-hora, né? Então, nós estamos falando de megawatt. Quando você pega esse mesmo intervalo de tempo, só que para o ano de 2020, você observe que aqui no final de maio, né, você teve uma queda considerada no consumo, né? Então, essa queda no consumo foi causada pela quarentena. Então, diante dessas informações, eu coloco essa pergunta só para manter a reflexão. A pandemia promoveu um uso da energia de uma forma mais eficiente? E aí eu dou esse intervalo para você pensar um pouco. Nós vimos que o consumo, de uma forma geral, né, no Brasil, o consumo no Brasil, ele caiu na pandemia, porque as indústrias pararam. A indústria fechou, o comércio fechou, né? E a pergunta é, essa pandemia promoveu o uso da energia de uma forma mais eficiente? E a resposta dessa pergunta é não necessariamente. Por quê? Aí eu me retorno ao início da nossa palestra. Porque eficiência energética não necessariamente implica você reduzir o consumo. Eficiência energética é você consumir de uma forma consciente, de uma forma mais eficiente. E por que não necessariamente? Quando a gente vai para a residência, agora, se a gente esquecer um pouco a indústria, o padrão residencial do consumo mudou. Antigamente você saía de 7 horas da manhã, chegava de 11 da noite para tomar um café e dormir. Tem gente que toma café para dormir, viu, pessoal? Não falei errado, não. Tem gente que o efeito do café é o contrário, dá sono. Mas a maioria fica acordada. O padrão residencial mudou. Ou seja, pessoas que eram acostumadas a passar o dia trabalhando, fora de casa, chegar em casa só para dormir, ou só para fazer refeições, ou só para passar aquele intervalo de descanso, essas pessoas agora, a população, está um período de tempo maior dentro de casa. Ou seja, se nós estamos mais em casa, então o nosso consumo residencial ele vai aumentar, né? E aí eu faço um desafio. Pega a sua conta de energia, que tem o histórico, e observe não o valor, porque dependendo de bandeira, dependendo de alguns impostos, né, o valor da conta pode mudar, mas observe lá o consumo.
o quilowatt-hora que tem na conta de energia. Você vai perceber que nesses meses que vocês ficaram em casa, o consumo ele foi maior. E aí chega o nosso ponto, que é o que nos interessa, que é do nosso dia a dia. Onde fica, então, o que é que a gente pode fazer, já que nós estamos mais tempo em casa? Então, o que é que a gente pode fazer para evitar o consumo de forma não consciente, né? Então, o primeiro padrão que mudou, né? Eu trouxe uma informação aí do G1, diz que o streaming tem estouro de audiência com pandemia, mas a pirataria também cresce. Ou seja, as pessoas estão procurando entretenimento, né? A busca pelo entretenimento aumentou drasticamente nessa pandemia. Significa dizer que você vai estar mais tempo na frente de uma TV, você vai estar mais tempo na frente de um computador, você vai estar mais tempo na frente de um celular. Então, esse padrão mudou. Então, o que a gente poderia dizer, para você produzir, para que você fomente a eficiência energética na sua casa, não assiste filme. Jamais a gente falaria isso. No entanto, já que esse é o nosso novo padrão, então que nós tenhamos esse padrão de uma forma consciente. E aí tem algumas dicas. Por exemplo, não está utilizando a TV? Desliga da tomada. Aquela luzinha vermelha, que é o conhecido stand-by dos aparelhos, ela consome energia, né? Então, quando você for multiplicar a quantidade de horas que fica na tomada e quando você chega no final do mês, você vai ter lá um consumo maior. Então, a primeira dica é: tire da tomada os aparelhos. Não deixe os aparelhos em stand-by, né? Quando estiver assistindo, evite utilizar outros aparelhos. Então, qual é a dica? Vou assistir aqui uma série, vou assistir aqui um canal do YouTube que eu gosto. Então, assim, deixa o celular do lado, né? Focalize naquela única atividade. Não fique usando outras coisas enquanto você está naquela atividade de entretenimento, de assistindo. Então, esta é a segunda dica. A terceira, família unida no programa, né? Eu botei entre parênteses. Lembre que a paz é importante, né? Então, assim, se for possível, unir a sua família para assistir um programa, todo mundo assistindo a mesma coisa, para que cada um não fique em um lugar separado. Então, também é o ideal. Procure programas que todo mundo faça tarde. Mas lembre-se, a paz é mais importante, né? Se você tem aquele irmão chato que fica dando spoiler do filme, então é bom não assistir com ele mesmo não, porque vai dar briga, e aí não é bom você ter briga. Outro padrão que mudou devido à pandemia, devido a nós estarmos em casa, o acesso à geladeira. Se a gente montasse um sensor, um contador de quantas vezes a geladeira está sendo aberta nesses dias de quarentena, vocês iriam se assustar. E aí eu trago uma informação importante. Obesidade e Covid-19, onde as pandemias se encontram, né? Existe um dado que as pessoas estão aumentando de peso devido a essa quarentena. Porque muitas pessoas, né, eu não vou denunciar ninguém, refletem a sua ansiedade muitas vezes na alimentação. Passa a comer mais porque está ansioso. Não consegue ficar em casa, fica agoniado com aquela situação de estar em casa o tempo todo e vai lá assaltar a geladeira. Então, nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que pensar sobre essa nova vida que nós temos agora, sobre esse novo hábito que nós estamos vivendo. Para isso, vai mais algumas dicas. Evita abrir a geladeira para meditar. O que é abrir a geladeira para meditar? É você abrir a geladeira e ficar olhando para dentro dela. Para fazer o quê? Não sei, né? Você abre, alguém vê, está fazendo o que aí na geladeira? Você diz, esqueci, não lembro. Então, lembre-se, geladeira não é lugar de meditação. Então, evite de ficar abrindo a geladeira só para olhar para dentro dela. E uma dica muito importante, né, é você utilizar uma garrafa térmica para o consumo de água. Então, você pega uma garrafa térmica, põe gelo lá e ela conserva de boa. E você passa muito tempo consumindo aquela água sem precisar ficar abrindo a geladeira para consumir. Então, observe, o nosso padrão mudou. E se nosso padrão mudou em prol do meio ambiente, nós temos que pensar justamente nesses aspectos. Outra coisa que mudou no nosso padrão, a utilização do ar-condicionado. Antes, você utilizava só para dormir, e agora você está utilizando para quem tem ar-condicionado em casa, isso pode ser ventilador também, passou a utilizar agora também do meio-dia, né?
nesse frio maravilhoso de Cajazeiras, né? Então, o consumo do ar-condicionado ele tem que ser de forma consciente. E aí vai uma dica para o uso do ar-condicionado. Pessoal, perceba o seguinte, quanto maior a diferença da temperatura ambiente para a temperatura que você coloca no seu ar-condicionado, maior vai ser o consumo. Então, observe uma coisa, você pega o ar-condicionado, você verifica que ele vai até 16 graus. Aí você, vou colocar em 16 graus porque ele fica em 16 graus. Talvez ele não alcance 16 graus, porque vai depender da diferença da temperatura ambiente para aquele ambiente que você vai ter que colocar aquela temperatura. Então, a nossa recomendação é que você coloque em 23 graus, em 24 graus, em 25 graus. Porque se você colocar em Cajazeiras abaixo de 23 graus, você, além de vai estar consumindo muito mais energia, o seu ar-condicionado não vai conseguir estabelecer aquela temperatura. Então, a sua unidade geradora de energia, né, o seu compressor vai ficar trabalhando o tempo todo, tentando buscar aqueles 16 graus, e o que você vai acontecer é que você vai congelar, né, a unidade condensadora, e ele não vai mais funcionar, e a temperatura não chega em 16 graus. Então, uma recomendação que nós damos é que deixe, no mínimo, em 23 graus. Menor do que isso, o seu ar-condicionado vai trabalhar muito, e dependendo do horário que você esteja utilizando, ele não vai chegar na temperatura. O compressor vai ficar trabalhando o tempo todo, ele não estabiliza a temperatura por conta da diferença da temperatura ambiente com a temperatura que você deseja. Né? E por fim, né, para finalizar, o uso do celular. Né? Então, se o celular já estava sendo utilizado, nesse momento é aí que está mesmo sendo utilizado. Né? Então, algumas dicas para a gente ter uma redução, ter um consumo de forma mais eficiente, é você evitar de carregar à noite, porque quando você carrega o seu celular à noite, ele fica em 100% logo no início da noite, mas ele vai ficar na tomada consumindo aquela energia até o outro dia de manhã. Então isso não é nem um pouco eficiente. Então a recomendação que nós damos é carregue durante o dia. Carregue em um momento que você tem condições de verificar que ele está carregado e você tira da tomada, tá? Não coloquei aqui, mas me veio uma mente agora. Notebook. Utiliza a bateria do seu notebook. Não fica utilizando ele como um desktop, né, já que ele tem bateria. Utiliza a bateria dele. Permita que ele carregue, né, e utiliza a bateria dele para depois carregar. Né? Então, leia livros impressos para quem tem disponibilidade, para quem alcança. Façam atividades físicas. Né? Evite ficar no celular o tempo todo. Né? Então, essas são as dicas. Né? E só fechando aqui a nossa palestra, eu só gostaria de fortalecer o nosso conceito. Lembre, eficiência energética não é você simplesmente evitar o consumo, mas você consumir de forma consciente. Tá ok, pessoal? Agradeço o tempo de vocês, né? Agradeço a atenção de vocês.